Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 9 de junho do ano de 2024. Iniciando aí o nosso mês, agradecendo a Deus, pedindo a vocês também que ajude o canal. Vamos curtir, comentar e compartilhar. Deixando um comentário, você ajuda o conteúdo a atingir mais pessoas que talvez estejam precisando deste conteúdo. Também, aqueles que conseguirem compartilhar em grupos espíritas nos ajuda bastante também. E um comentário pode ser qualquer comentário que já ajuda o vídeo a chegar. Mas se você quiser deixar seu nome, a cidade, o estado, o país que você ouve o Evangelho, para que nós possamos mandar um abraço para vocês aí no final do nosso Evangelho no Lar. Vamos então entrar na nossa comunhão com Deus. É o momento que nós nos desligamos um pouco dos problemas, das aflições, das angústias das nossas vidas, da nossa encarnação. Todos nós passamos aí por situações, por questões, mas este é o momento de conexão, de comunhão com o nosso Pai. Relaxando um pouco o nosso corpo físico, sentando de uma maneira mais confortável, pedindo a Deus, neste momento, a consciência para que possamos ter ouvidos de ouvir o Evangelho. Que as informações que vierem hoje neste Evangelho, nós possamos interpretar, guardar em nosso íntimo, para utilizar sempre que necessário nas nossas vidas. É muito importante também compartilharmos esse conhecimento. Jesus falou e nos ensinou quão bom seria se todos nós fôssemos boas sementes, para que quando fôssemos espalhados, encontrássemos terra fértil. E nessa combinação, aí sim florescesse. O Evangelho é assim. Às vezes achamos que o que nós estamos fazendo é muito pequeno, mas nós podemos ressoar e encontrar caminhos no qual estes conteúdos possam chegar à grande multidão. Então não desanime se você é uma pessoa que neste momento está iniciando no caminho espírita ou espiritual, falando só para algumas pessoas. Não importa, não importa. Lembramos aqui do caso do Chico, que teve por mais de 6 meses o centro espírita esvaziado. E Emmanuel, fala com ele: Chico, continue os trabalhos. Continue, porque nós também precisamos ouvir o Evangelho. Emmanuel falou isso com Chico, imagine, né? Ele que é um grande conhecedor do Evangelho já na época. Imagine nós, que ainda somos tão dependentes um dos outros. Ainda estamos tão mergulhados nas nossas inferioridades. E assim Chico continuou por mais de 6 meses, regularmente no mesmo horário, fazendo a prece, lendo o Evangelho e interpretando. E nisso, Chico teve um grande ganho espiritual. Sua mediunidade se equilibrou, ele conseguiu expandir muito mais e auxiliou muitas pessoas. Os que passavam ali na rua observavam Chico falando sozinho. Para os comuns que ali passavam, Chico estava falando para as paredes. Mal sabiam eles que nas reuniões do Chico tinham mais de 700 espíritos presentes. Algumas nos contam, Emmanuel, uma assembleia de mais de 5.000 espíritos assistindo. Chico Xavier, aos olhos materiais, o centro vazio, com 1 ou 2 pessoas, em alguns momentos sem nenhuma, e mais de 5.000 espíritos. Emmanuel vai dizer ainda para o Chico que muitos deles estavam se preparando para reencarnar e levar esses conhecimentos adiante. Quem sabe nós somos um deles que estivemos ali com Chico,
em desprendimento. Se estivéssemos ali encarnados, a gente pode ir em desprendimento, ou para muitos ainda no plano espiritual, para os que nasceram aí depois da década de 80, 90, 2000, podíamos estar ali sim, em espírito, ouvindo as informações. Quantos de nós que às vezes vamos ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e nos sentimos afinizados com o conhecimento? Quando falamos de reencarnação, de mediunidade, já sabemos ali por onde nós estivemos no plano espiritual estudando sobre isso. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Talvez você já foi muito bem preparado no plano espiritual para falar. Ah, mas aí você pode pensar, William, eu não consigo falar para grande público. Não importa. Se você falar às vezes com uma pessoa, a caridade às vezes da fala pode ser com poucas pessoas. E só para terminar essa introdução, como nós não sabemos às vezes com quem nós estamos falando. Às vezes esse conhecimento que eu, por exemplo, estou tendo a possibilidade de passar para alguém, no futuro talvez essa pessoa vai ser um grande palestrante, vai levar esse conhecimento para milhares de pessoas, nós não sabemos. Me recordo de um caso que o palestrante muito famoso, um palestrante espírita, foi convidado para falar numa mocidade espírita com apenas 6 meninos que ali estavam. E ele não recusou, foi alegremente. Ele que estava acostumado a falar para mais de 400, 500 pessoas, ele foi humildemente agradecido. Assim deve ser todo trabalhador do Cristo. Não importa se você vai falar para uma ou para 1 milhão de pessoas. Tem que ser com a mesma energia, com o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma dignidade. Falar sobre o Cristo, sobre o Evangelho. Tem que ser com boa energia, com bom ânimo, com amor, porque é isso que ele nos ensinou. E assim ele foi. Dos 6 que ali estavam, 5 se tornaram grandes palestrantes espíritas, muito conhecidos nas suas regiões, dando palestras em diversos centros, tendo trabalhos também de grande divulgação na internet. E os conhecimentos ali que aquele irmão passou, hoje são difundidos. Muitos desses conhecimentos que vocês ouvem hoje na internet, de grandes palestrantes, poderíamos citar aqui Raul Teixeira, a Maís e tantos outros aí que vocês conhecem, estiveram ao lado deles pessoas que também já sabiam do Evangelho e passou muitas informações. Nós somos grandes, sim, mas somos pequenos. Grandes na essência divina que existe em nós. Pequenos enquanto seres humanos. Às vezes não vamos conseguir fazer tudo, mas dando as mãos e passando a informação, nós vamos adiante. Por isso, não devemos reter só para nós o conhecimento. Expandir o conhecimento a todos, que vamos conseguir também realizar a caridade. Pedimos a Jesus, eu já iniciei aqui o Evangelho, mas eu peço a Ele que autorize este Evangelho, tenho certeza que Ele já está conosco, que nos guie, que nos oriente, pedindo a Deus, o nosso Pai amado, que esteja conosco. Se alguém estiver aqui com alguma necessidade física ou material, ouvindo este Evangelho ao vivo ou gravado, que possa receber as boas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Apesar de termos iniciado aí falando sobre a importância de levar o conhecimento adiante, este não é o nosso tema central de hoje. Mas ele calha muito com o que nós estamos falando aqui do apego. Nós estamos trabalhando no Evangelho do apego. E só para nós costurarmos o tema, um apego que muitas pessoas podem ter e não se atentar é o apego ao conhecimento. Lembrando, pessoal, conhecimento é para nos libertar, para nos ajudar na nossa evolução e para ajudar o próximo. Todo talento que Deus nos empresta em alguma encarnação é para ajudar a nós, em primeiro lugar, e também para ajudar o próximo. O conhecimento também. Aquele que muito sabe, aquele que tem inteligência, que consegue compreender, ele tem por obrigação compartilhar o conhecimento. E muitas das vezes,
conseguir compartilhar em palavras simples. Porque do que adianta você ter um grande conhecimento e passar para aqueles também que só compreenderão você numa linguagem mais rebuscada? Não adianta de nada, você vai estar fazendo uma seleção deste conhecimento. Quando nós falamos de conhecimento espiritual, é bom que se fale em linguagem simples, para que atinja todos os públicos, dos que têm muito mais conhecimento e dos que não têm quase nada. Assim é a caridade que Cristo nos ensinou. Muitos podem ter apegos ao conhecimento. Imagine se os grandes cientistas, os grandes desenvolvedores tivessem apego ao conhecimento e não passassem para frente. Não teríamos, muito provavelmente, muito das modernidades que nós temos hoje. O conhecimento, então, retido, ele não vale de nada. Às vezes, nem para o sujeito que o retém. Porque toda vez que eu compartilho conhecimento, eu estou reaprendendo e revendo conceitos que estarão comigo. Toda vez que eu ensino, então, eu aprendo 2 vezes mais. Isso é comprovado cientificamente. A melhor forma de reter um conhecimento no seu inconsciente e consciente é, então, estudando e depois passando para frente. Quando você passa esse conhecimento, você precisa verbalizar. Você tem a responsabilidade de estudar mais profundamente. Então, quando eu passo para frente, quando eu sou caridoso com o conhecimento, eu não apego neste conhecimento só para mim, eu o compartilho e eu tenho então um aprendizado cognitivo muito melhor. Então, não vamos apegar. Se você aprendeu e já está com possibilidade de ensinar, de passar adiante, por que reter? Por que reter este conhecimento ou uma interpretação que você fez e que você conseguiu chegar nesta interpretação? Por que não dividir, às vezes nos grupos que você participa, com seus familiares, com colegas de trabalho? Por que não? Muitos não vão acolher, mas Jesus não parou, porque muitos não acolhiam a sua mensagem naquele momento. Muitos viraram as costas para Jesus e para o que ele falava. Mas ele não desistiu. E aí ele falava das sementes. Nós vamos lançar as sementes. Algumas irão cair em terra seca, outras em terra mais ou menos fértil, outras cairão em terra totalmente fértil. As que caírem na mais ou menos fértil, algumas vão brotar, outras não. As que caírem em solo 100% fértil irão sim progredir, se multiplicar, mas as que cairão em terra seca não será o momento. Jesus não desistiu. Quem observava Jesus há 2000 anos atrás, ali, caminhando com seus irmãos discípulos, falando da boa nova, do reino de Deus, falando de amar o próximo, sendo muitas das vezes xingado, humilhado, criticado, obviamente, pessoal. Imagine, numa época em que era olho por olho e dente por dente, chega um rapaz jovem ainda, falando: é preciso amar para ser amado. Não é olho por olho e dente por dente, mas sim ressignificar, perdoar. Se hoje em dia, quando a gente fala em perdão, muitas pessoas olham para a gente assustados, outros ficam até agressivos, experimentem ir numa reunião mediúnica, quando o espírito está ali, um obsessor, às vezes feroz, de décadas, e você falar com ele: meu irmão, perdoa, isso já aconteceu há 100 anos, vamos caminhar, você precisa evoluir. Se isso acontece em 2024, imagina na época de Jesus, quando ele falou sobre perdoar. Sobre quando ele falou sobre desapego. Imagina, se hoje nós estamos numa sociedade materialista, imagine antes. O apego aos bens terrenos. Ainda hoje, muitas pessoas matam, brigam por posses terrenas. Imagine no passado. Imagine chegando uma pessoa e falando: desapegue disso. Isso é passageiro, aliás, nada é seu. Hoje é seu, amanhã é de outra pessoa.
E nem é tudo seu, porque você tem que pagar um imposto ao Estado. Jesus falava isso: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por que será que Jesus ressaltou tanto isso? Para nós entendermos cognitivamente que nada é nosso. Tudo é empréstimo de Deus, é passageiro nas nossas vidas, seja material ou seja afetivo, porque passa. Estamos aqui hoje, amanhã não sabemos. Somos o que somos hoje, amanhã não sabemos. Temos esse nome hoje, amanhã talvez não teremos. Podemos desencarnar, mudar de situação, mudarmos de planeta. Imagine ele chegando ali e falando sobre isso, falando sobre para aquelas pessoas, muitos, com muitos bens terrenos, e ele falando: ó, meus irmãos, a posse dos bens terrenos é passageira. Vocês estão aí brigando, quase matando um ao outro por uma coisa que nem pertence a vocês, pertence a Deus. Brigando pela posse do ouro, da prata, da casa, dos animais, que na época, tinha um grande comércio. Imagine, se hoje nós falamos sobre isso, causa um desconforto nas pessoas. Ah, não, eu trabalhei muitos anos, eu paguei com muito esforço, é meu sim. É, até o dia em que você desencarnar. E mesmo assim, é seu parcial, porque se a gente não pagar os impostos, ou do imóvel, ou do veículo, muito provavelmente ele passará a pertencer ao Estado, quando tem muitos anos que não se paga. E aí quando o ente querido falece ou morre, parte para o plano espiritual, temos que fazer um inventário e é mais imposto. Então, tudo só é transferência de títulos temporária. Me recordo que numa reunião mediúnica, tem um espírito que sempre nos visita e ele fala de uma terra que o pertenceu, que hoje já nem tem ali mais essa terra, já é uma cidade. Veja, pessoal, ele já reencarnou depois disso, mas psiquicamente sempre volta àquele local que passou. Os herdeiros vendeu, loteou aquele local, virou casas, apartamento, comércio, hoje é outros donos e tantos outros serão no futuro. Porque passa. E falando aqui de conhecimento também, o que nós conhecemos hoje, de conhecimento científico, tecnológico, pode passar. Quem diria, da década de 50, 60, o que se sabia de tecnologia lá na década de 50 e 60 não tem nada a ver com o que nós sabemos hoje, quase o ano de 2025. Mudou-se muito e mudará daqui a 20 anos. Imagina quando nós chegarmos próximo ao ano de 2045, talvez teremos outras tecnologias que nós não compreendemos hoje. E assim sucessivamente. Mas uma coisa não passa: o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos afirmou isso lá. Tudo passará, tudo, exceto Deus. Deus é eterno e o seu conhecimento que Jesus nos trouxe, esse fica. Fica até se fixar em nós, porque quando fixa em nós, ele causa uma mudança interna. Então, no Espiritismo nós não temos proibição de nada. Nós podemos fazer ou ser o que quisermos. O Espiritismo nos esclarece: o que você está fazendo ou sendo está te levando por um caminho de construção, de auxílio ao próximo, auxílio a você mesmo, ou ele está te paralisando e muitas das vezes ele pode até estar te puxando para trás. O que este conhecimento espiritual está te fazendo ou o que as suas escolhas pessoais estão. Mas uma coisa é certa: quando nós mergulhamos no Evangelho, aprendemos e compartilhamos, temos uma grande melhoria nas nossas vidas íntimas, psicológicas e espirituais. Isso sem dúvida alguma, quando escolhemos aprender e compartilhar, a debater sobre o conhecimento.
O patrimônio, então, mais precioso que nós temos é o conhecimento. Porque esse, retido em nós uma vez, ninguém nos tira, nem nós mesmos. Quer ver um exemplo? Quando você aprender que algo não te faz bem, toda vez que você fizer, a sua consciência vai te chamar a atenção. Se você já sabe que lesionar o seu irmão fisicamente te causa um mal-estar tremendo, toda vez que você fizer isso, vai vir esse mal-estar. O conhecimento não sai de nós. Por isso Jesus falava também: muito se pedirá àquele que muito recebeu. De que forma funciona isso? Através da consciência. Quando nós adquirimos conhecimento espiritual e psicológico, ninguém nos tira. É um patrimônio que não some de nós. Podemos desencarnar, ter o esquecimento do passado, mas fica ali no inconsciente. Quantas crianças a gente tem observado na rede social? Observamos duas. Um que nasceu com conhecimento pleno de medicina, o outro de direito. Um com 5 e outro com 6 anos. Lembra de leis, de termos técnicos, de tudo. O conhecimento, às vezes, ele é relembrado. Mas, quando não é pelo esquecimento do passado, ele fica no inconsciente. É o que eu falei no início. Às vezes pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e pensamos: nossa, parece que eu já li isso antes, mas é a primeira vez que eu estou lendo. Nossa, eu sinto que esse conhecimento já me pertence. Sim, já te pertence de outras reencarnações ou do plano espiritual. Esse é o patrimônio do Espírito. Então, o que Jesus falou? Tudo pode passar, exceto Deus. Deus é eterno. E o conhecimento, então, que advém de Deus, que nós também somos sua essência, isso ficará em nós. É uma marca presente em nossas vidas. Tudo, então, que é matéria, passará. O conhecimento, então, não é matéria. Curioso, né? Você pode até ter os livros, que é material, o áudio, que é material, mas a percepção que aprender te causa não é material, é espiritual, é psicológico, é interno. A percepção cognitiva do raciocínio pertence ao espírito. O cérebro físico é um grande auxiliador. Entendendo então pela reencarnação que nós vamos mudando de graduação em cada reencarnação, de posição social, de corpo, às vezes de família, enfim. Não é o tema, mas só para nós relembrarmos. Esse patrimônio do conhecimento, então, fica em nós e fixa em nós, na entranha dos nossos inconscientes, do nosso espírito. Fixa em nós o tempo todo. E o que você tem adquirido de conhecimento? Fica também a reflexão para nós. O conhecimento que você está adquirindo é bom, é positivo, é salutar? Ou é esmagador, aniquilador, só serve para adquirir bens materiais? Nada contra, tá, pessoal? Nós precisamos estudar para trabalhar, para manter as nossas contas em dia. Como eu disse, o Espiritismo não proíbe nada. Inclusive, nós estamos na matéria e precisamos do dinheiro para pagar nossas contas, o nosso alimento, os nossos impostos. Nós precisamos. É digno o trabalho. E precisamos do conhecimento material para isso. Mas o que você tem feito deste conhecimento? Tem se dedicado também dentro da sua profissão a ajudar o próximo? A estender as mãos? Às vezes você já é um profissional de renome na sua área, com mais de 10, 15 anos de renome. Por que não estender as mãos para quem está começando, para quem está no estágio? Por que não dar uma dica, dar uma palestra gratuita sobre como você realmente conseguiu? Não com segundas intenções, mas com amor, ensinando talvez os jovens, passando um pouco da sua experiência. Você tem estendido as mãos para os que estão vindo atrás de você ou você tem fechado portas? E quando foi com você? Você gostaria de ter recebido portas fechadas ou mãos estendidas? É claro que em muitos momentos não foi fácil para nenhum profissional. Mas o que nós temos feito da profissão que Deus nos emprestou?
O conhecimento que você vai adquirir com ela é eterno no seu espírito, no seu perispírito, ficará aí fixado na sua alma. As experiências que você tem na profissão que você tem, independente de qual seja, qualquer profissão, independente, você aprendeu algo com ela. Para você fazer o que você faz hoje, alguém teve que te passar por experiência. Ah, mas eu aprendi a minha profissão muito rápido. Ótimo, mas alguém teve que te passar. Nem que seja uma dica, nem que você buscou um livro ou um vídeo no YouTube, alguma coisa você buscou ali para obter conhecimento. Ou você fez uma faculdade, um curso superior, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, alguma coisa você fez. Quem foram esses professores, né? Imagina se eles quisessem reter o conhecimento todo para eles e passar só uma parte. Muitos fazem isso, né? Às vezes, eu vou passar só 40%. Mas a consciência os responsabilizará no futuro ou no momento que eles fizerem isso. A consciência não dorme. O tema de hoje, então, é o apego ao que nós conhecemos e aprendemos. Ah, não vou passar para frente o que eu sei, porque senão terão mais profissionais na minha área. Imagine, né, pessoal, se todos pensassem assim. Ah, não, eu moro numa cidade pequena, não vou passar mais informações. Mas você não sabe. Você pode ficar encarnado um certo tempo. É preciso que venha um novo. E outra coisa, nós já falamos isso aqui no Evangelho, mas eu vou repetir para que se fixe em nós. Amanhã depois você pode reencarnar e precisar novamente de uma pessoa que te ensine. Às vezes você não aprendeu tudo na profissão. Às vezes você vai precisar voltar para a mesma profissão ou para se adequar melhor, para rever conceitos. Podemos dar um exemplo. Suponhamos que você foi um médico e que só pensou em si mesmo e no enriquecimento da sua família. Não fez nenhuma caridade, não aproveitou esta oportunidade bendita que é auxiliar o próximo quando ele está com uma doença física. Sim, muitos médicos precisam, obviamente, né, do trabalho, todos nós sabemos disso. Mas nós temos 7 dias na semana, por que não tirar um, talvez, para o trabalho voluntário? André Luiz, quando chega no plano espiritual, ele vai rever quem orou por ele, ele se surpreende. No filme mostra que apenas 3 pessoas orou por ele, mas não é verdade. No livro mostram que um grupo de 15 pessoas orou por ele e ajudou ele muito no plano espiritual. Quem foram essas 15 pessoas? 15 pacientes que ele atendeu voluntariamente, porque eles não tinham condições de pagar a consulta. André Luiz, então encarnado, com essas pessoas, ou ele não cobrava nada, ou ele dava um desconto muito grande e as pessoas conseguiam ir na consulta. Essas 15 pessoas, quando André Luiz desencarna, fazem uma prece de agradecimento a ele do fundo do coração. Quando ele chega ao nosso lar, então, que ele vai rever, que ele vai sentir, ele observa que fez muito bem essas 15 pessoas. Agora imagina, né? Vamos contrabalancear. Dr. Bezerra de Menezes fora médico encarnado. Ajudou abundantemente, com a caridade exemplar. Bezerra desencarna, chega ao plano espiritual. Quando ele acorda, ele ouve uma multidão do lado de fora. E ele sai. Quando ele sai, mais de 200, 300 espíritos. E aí o mentor ali fala com ele. Fala, meu irmão, eles vieram te agradecer. Muitas dessas pessoas você ajudou de forma direta ou indireta. Olha como que é a caridade. Às vezes ajudou a filha que estava encarnada, que nem tinha desencarnado. A mãe estava ali representando e aplaudindo Bezerra. E Celina, mensageira de Maria, vem, agradece ele e fala, meu irmão, você tem autorização para ir para as altas esferas superiores. Fique em paz. Ele fala, não, eu vou declinar, por enquanto. Por enquanto ficarei na terra ajudando e auxiliando os meus irmãos adoecidos. E assim ele fez e até hoje está entre nós ajudando.
Pedimos aí que ele continue mais um pouco, né? Mas a cada um corre por suas escolhas. Mas falei sobre isso, dando exemplo da divisão do conhecimento, de como podemos utilizar também as profissões de forma humanizada. Reitero, pessoal, precisamos sim ganhar dinheiro com as profissões. Aliás, ela nos mantém o alimento diário, pagar as nossas contas, o nosso lazer. Mas nós podemos também entender que o outro, às vezes, tem uma necessidade muito grande e que, às vezes, o único que vai auxiliar ele somos nós que estamos do outro lado. Vamos compreender isso. E compartilhando, não nos apegando demasiadamente ao conhecimento, porque ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. O que fica em nós, então, é a essência desse conhecimento, é como ele nos atingiu, e cognitivamente, espiritualmente, psicologicamente, como ele nos ajudou. Bom, vamos seguindo aí para a nossa meditação final. Lembrando que nós não estamos lendo o Evangelho, mas nós estamos falando, eu vou ler ainda, porque a gente está nessa parte do apego. Não pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo, então, 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito importante que vai falar aí do apego, do desapego, né? Como que é essa relação nossa enquanto espíritas, mas a gente vai ler ainda sobre ele. Bom, vamos então para a nossa meditação final, né, meus irmãos e minhas irmãs? Agradecendo a Deus este momento de paz, depois deste conhecimento que a espiritualidade nos intuiu muito no dia de hoje, a falarmos, a refletirmos sobre a importância de desapegarmos. E olha que interessante, quando nós desapegamos, nós também estamos sendo caridosos conosco e com o próximo. Porque quando a gente quer reter a riqueza só para nós, ou o conhecimento só para nós, no primeiro momento pode ser bom no sentido com muitas aspas, né? Eu vou reter isso aqui, porque só eu sei. Mas com o tempo, o acúmulo vai trazendo angústias, vai trazendo complicações. Compartilhar, então, gera a fluidez. Compartilhar, então, nos torna mais leves, e entende-se leve no sentido espiritual. Vamos então entrando na nossa meditação final, agradecendo a Deus por este momento. Nós estamos aí nessa paisagem que a gente plasma, sentados num banco de frente para essa natureza vasta, com um lago bem lá no fundo, uma grama bem verde. Nós estamos situados numa região do plano espiritual e entendemos, ao longe, observamos a Terra. E entendemos que a Terra também é passageira. O que é, então, que fica é a nossa essência. E descemos um pouco. Hoje nós não vamos aproximar muito da água, apesar de que buscaremos nela fluidos, assim como nas plantas em volta, na grama, no sol. Vamos buscar as energias e condensá-las. E neste momento, aproxima-se de nós, materializando um espírito amigo. E ele se aproxima, senta ao nosso lado, com muita gentileza e amor, apenas nos olha profundamente. E nós vamos trazer algumas pessoas para este gramado que estão precisando neste momento do passe. Pessoas essas que talvez estejam adoecidas, acamadas, ou que estão hospitalizadas, recém-desencarnados. Vamos trazer na nossa memória alguém que mexeu conosco nessa semana, por alguma situação. Alguém que foi uma pessoa muito importante na sua vida, de aprendizado, que doou o seu conhecimento para você.
Vamos dar as mãos, agradecer a Deus enquanto os mentores iniciam este processo de passe, de transfusão de energias, e nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, por este momento balsâmico tão importante para nós, para iniciarmos a semana. Bendito Deus amado, neste campo que nós estamos, recebendo as boas energias deste plano espiritual, trazendo aqui companheiros e companheiras que por algum motivo fizeram parte do nosso caminho espiritual, que agora precisam também deste passe. Nós agradecemos e queremos agradecer em especial as pessoas que compartilham ou que compartilharam conhecimento conosco. Tantas pessoas, não só no campo espiritual, mas na escola, na faculdade, amigos que dividiram algum conhecimento que nos fizeram bem. Nós agradecemos e enviamos as boas vibrações. Agradecemos do fundo do coração e agradecemos a Jesus também, por ter se materializado na terra e ter dividido conosco a arte de amar e ser amado. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de neste momento receber esses fluidos balsâmicos e que eles vão penetrando nas nossas peles e nós vamos sentindo uma grande alegria e gratidão. Obrigado, Mestre, por nos enviar as gotas de esperança e de paz. E neste momento, com muita gratidão, com muito amor, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornando lentamente. Está tão gostoso, né? Essa paisagem, essa conexão espiritual. Nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, e vamos voltando para o nosso corpo físico. Apesar de ser um ambiente tão promissor de paz, nós vamos agradecendo e voltando, para voltar de forma segura. Movimenta um pouco os dedos, sinta o seu corpo físico e agradeça a Deus também pelo corpo que nós estamos temporariamente. Deixa aí, pessoal, nos comentários o nome, a cidade, o estado que vocês ouvem este evangelho. Comenta aí para que também esse conteúdo possa atingir mais corações amigos. Vou mandar um abraço aqui para vocês. Fatinha Viana, um grande abraço, está sempre aqui com a gente compartilhando. Dani Marques, um grande abraço. Caio Maia, um grande abraço. Isabel Manso, também um grande abraço. Paula Carol, um grande abraço. Marco Antônio, um grande abraço, sempre aqui com a gente também. Marlene Sodré, muito obrigado. Edilaine Cabreira, um grande abraço. Alberto Manzola, de São Paulo, capital, um grande abraço. Maria Conceição, um grande abraço. Gracinha Milá. Beth Gomes, também sempre aqui nos ajudando e compartilhando. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, um grande abraço. Luísa Sentini, de Londrina, no Paraná, um grande abraço, meus irmãos aí do Paraná. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo, obrigado aí também. Iva Araújo, Ivone, acho que é Ivone Ruth, obrigado, um grande abraço. Planet TV, não colocou o nome, mas um grande abraço, deixou o comentário aqui. Branca Ramos, um grande abraço. Viviane Arruda, de Botucatu, em São Paulo. Lara Brito, do Rio de Janeiro, um grande abraço. De Brejão, em Pernambuco, a Marinês Silva, um grande abraço. Viviane Antunes. Renata Maria, Zuleide Russo. Delclir, um grande abraço. Samara, um grande abraço. Maria Solange. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal, um grande abraço. Janda, de Dias Dávila, na Bahia, um grande abraço. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás, também um grande abraço. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, mas ela fala que está em Dallas, no Texas. Um grande abraço aí, pessoal. Milene, um grande abraço. De Vilhena, em Rondônia, acho que é Rondônia. Roberto Fleck, um grande abraço.
Sônia Cardoso também, um grande abraço. Cássio Gaudilo, acho que é isso, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, depois você escreve aí para ver se está certinho. Cidade do Porto, em Portugal, também, Rosa Maria, sempre aqui. Bartolomeu Pereira, um grande abraço. De São José de Ribamar, acho que é no Maranhão, grande abraço. Amanda Valéria, também um grande abraço. Arthur Câmara, um grande abraço. Deus abençoe. Pessoal, vai deixando aí o nome, né? Sobrenome também, a cidade. Do Ceará, Klaus. César de Crato, do Ceará, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Glidenice Carvalho, um grande abraço. Também, pessoal, Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Grande abraço.